Olá, estudantes, turmas do terceiro ano, professor presencial que acompanha os nossos alunos. Eu sou a professora Lidiana da Cruz. Estamos aí com o componente curricular de arte. Queridos, quase concluindo a unidade 2, não é verdade? Já vamos para a aula 12.2. Então, estudantes, atentos aí aos conceitos que nós abordamos durante a aula, também as atividades, façam anotações, certo? Para que você conclua aí esse componente com sucesso, tudo bem? E estejam também preparados para a avaliação do Enem, a prova de linguagem, não é verdade? Que não é tão fácil assim, precisa estudar. Então, vocês têm o ano todinho aí para se dedicarem, não podem perder o foco para não ficar estudando em cima da hora, antes, né? Um mês antes da prova, é o ano todo se dedicando, certo? Tudo na vida é planejamento, metas e focar. Então, vamos lá, dar início à aula 12.2, com o tema música, dança e cidade. Então, falamos um pouquinho aí dos gêneros, né, musicais. Então, estudante, vocês são apreciadores de música, todo jovem gosta de música, não é verdade? Também os adultos, e são vários os estilos. Tem pessoas que gostam mais da música popular, como, por exemplo, o rock, o samba, tem o chorinho, o funk, o rap. Eu gosto muito das letras do rap. Gosto do samba também, tem os rock, né, umas músicas do gênero rock também, que é muito legal. Então depende o cantor, né, a pessoa, o grupo que representa aí esses gêneros, não são todos, né, que são legais. Então nós temos muitos artistas renomados no Brasil, que é apreciado pelo mundo inteiro, não é verdade? Então nós também não vamos ficar atrás, né, de deixar de apreciar os nossos artistas. Tem gente que só ouve música estrangeira. Eu não, gosto muito das músicas brasileiras, né? Tem a ver com a nossa cultura, com a nossa raça. Então, queridos, um outro gênero é a música clássica, né? Ou de concerto. Por isso que tem essa imagem aqui do lado, desses instrumentos gigantes aí, olha, violoncelo, né? Para fazer a música clássica, né? Precisa de muitos instrumentos musicais, certo? Então, a música clássica, a música como de artista, né? Clássico como Mozart, que é um exemplo de cultura erudita no ramo da música. Clássico, por que é chamado música clássica? Uma música que surgiu aí no período, né, de 1750 a 1810, com artistas como Beethoven, Mozart e muitos outros mais. Então, é a música ocidental. Muitas desses artistas, né, são europeus. Então, estudante, no Brasil há muitos artistas, como vocês podem ver aqui nas imagens. Eu trouxe vários artistas, né? Artistas renomados aí da música popular brasileira, alguns já faleceram, mas o Brasil é riquíssimo no que diz respeito à linguagem da música e da dança. Falamos do parâmetro do som, né? Que duração, por exemplo, é o tempo do som, que ele pode ser curto ou longo. O timbre são as características do som, como, por exemplo, sua origem, né? Como um instrumento que eu poderia falar, né, para a gente identificar o timbre, são os instrumentos de sopro, né? Ele tem uma característica específica do som, os instrumentos de sopro. Os instrumentos de corda têm também suas características, né? O som é mais leve, a guitarra eletrônica é um outro também tipo de timbre. Então, esse timbre está relacionado, então, à característica do som. Intensidade, o volume, forte ou fraco. Então, estudantes, sabemos que a música ela se encontra no núcleo de todas as culturas, né? Desde dos povos primitivos, né? Das sociedades mais antigas. Em todos os períodos da história humana, o homem produziu música, dança. Então, em cada uma, né, dessas culturas, explora formas, conteúdos de modos bem particulares, né? Pode ser relacionada à religião, à adoração a deuses,
relacionado à cultura, à produtividade, né? Da cultura, da agricultura, momentos, festas, comemorações, enfim, uma variedade de questões relacionadas à cultura. E falamos de dança, né? Da dança contemporânea, que se baseia nas técnicas e possibilita qualquer corpo dançar, ou seja, movimentar, porque ela não está preocupado, o coreógrafo, o artista contemporâneo, o dançarino contemporâneo, não se preocupa com as técnicas, na verdade. O corpo vai se movimentar conforme o gênero musical. Então, relaciona os movimentos da dança à vida do homem moderno, ou seja, contemporâneo, né? Que agora nós estamos falando da música contemporânea. O homem moderno a gente quer relacionar que é um homem nessa nova realidade, construindo um movimento de dentro para fora, e não separando o corpo da mente. Então, queridos, já vamos para a atividade. Vamos corrigir, então, as atividades de sala. Agora é o momento que vocês vão tirar as dúvidas, certo? Algumas questões, por exemplo, questões das provas do Enem, né, que já ocorreram, e vocês podem estar exercitando também, avaliando, aí, mensurando o seu nível de conhecimento. Então, vamos corrigir as questões, vamos ver se você aprendeu bem o conteúdo. Já venho direto para uma questão do Enem 2001, está relacionado com música, ó, música de Zé Ramalho. Deixa eu ver se eu consigo cantar, né? Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Vida de gado, povo marcado, é povo feliz. Eu não sei cantar, não tenho aí conhecimento do ritmo dessa música, né, a melodia, mas consegui cantar aí um pouquinho para vocês lembrarem, certo? Então, estudante, essa música de Zé Ramalho, né, um artista brasileiro muito querido, que foi destacada no Enem. Vamos ver a pergunta. Qual comportamento coletivo é criticado no trecho da letra da canção lançada em 1997? Militância política? Altruísmo religioso? Passividade social? Autocontrole moral? Inconformidade eleitoral? Então, não tem nada a ver com eleitoral. Autocontrole moral também não está falando de questões morais, apesar que tem só um trecho da música, né? Não está falando de militância política, então, e nem religioso. Né? Então, a resposta correta é a letra C. Passividade social, por quê? Quando ele diz aqui, ó, vida de gado, povo marcado, povo feliz, apesar de passarmos por tantas dificuldades, né? Tanta exclusão social, tantas dificuldades econômicas, e muitas vezes nós acreditamos num grupo de partidos e políticos para nos representar, e eles simplesmente só nos fazem, né, acreditar em projetos, e muitas vezes esses projetos são executados. Então é como se fosse o quê? Massa, né? Guiados como gado. Questão 2. No fragmento da letra da canção Sinhá, essa eu não lembro o ritmo, vamos ler um pouquinho. Né? Se a dona se banhou, eu não estava lá. Por Deus nosso Senhor, eu não olhei Sinhá. Estava lá na roça, sou de olhar ninguém. Não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Para que pôr no tronco, para que me aleijar? Eu juro, vós mercê, que nunca vi Sinhá. Por que atrapalhar meu corpo? Por que talhar meu corpo? Eu não olhei Sinhá. Para que vós me ser, meus olhos vai furar. Eu choro em Iorubá, mas oro por Jesus. Para que me vá ser, para que vá ser, me tira a luz. Então, nós observamos aqui uma música de Chico Buarque, também um cantor renomado da música popular brasileira, e João Bosco, certo? É uma letra que está falando aí de uma
né, de uma mulher escrava, na condição de escrava. Então, vocês podem observar que ainda está naquela linguagem do período colonial, né? Vós me ser, vós sum ser, certo? Então, vamos ver a pergunta em relação a esse fragmento de música. No fragmento da letra da canção, o vocabulário empregado é a situação retratada, são relevantes para o patrimônio linguístico e identitário do país, na medida em que, então, estudantes, teríamos que ler com muita atenção nessa questão. Ela está até repetindo aí algumas alternativas para induzir ao erro mesmo, certo? Vocês sabem que essas questões elas têm um nível, né, mais complexo, certo? Essa, por exemplo, é uma questão que vai direto, né, à resposta do item, porém ela não está tão simples assim. Então, não é fácil, então preciso ler a canção, identificar ali algumas características, né, sobre a música, identificando quem é o personagem, busca identificar a fala desse personagem, né, como na música anterior. Geralmente as provas elas levam só um trecho da música, então se você não conhece, se não ouviu essa música, fica mais difícil, certo? Essa, por exemplo, eu nunca ouvi essa música, trouxe para vocês, para a gente analisar, então não é uma questão tão simples, porém, vamos ver se a gente acerta. Vamos lá, vamos ver se vocês também conseguiram acertar. Alternativa A, remete à violência física e simbólica contra os povos escravizados, valoriza as influências da cultura africana, relativizam sincretismo constitutivo, está relacionado à religião, narra os infortúnios da relação amorosa entre membros de classes sociais? Não. Problematizam as diferentes visões de mundo da sociedade durante o período colonial? Essa aqui poderia nos levar, né, para o erro, porém não é a resposta correta. A resposta correta é a primeira, ó, remete à violência física e simbólica contra povos escravizados. Então, parabéns para quem acertou. Eu trouxe aqui a resolução, né? Ou seja, o vocabulário empregado, sinhá, vós me ser, vós sum ser, iorubá, vá sum ser, explica o patrimônio linguístico, né, e a condição subalterna dos escravos. Os versos, para que me pôr no tronco, porque talhar meu corpo e meus olhos vai furar, demonstra a violência praticada contra os povos escravizados. Então, queridos, essa questão, se observar aí, uma questão, né, que traz aí um pouco da história do Brasil, da história colonial, muitas vezes a gente não encontra nem nos livros didáticos, né? Você vai encontrar essa visão crítica em letras de músicas, em livros, né? Em livros publicados, e autores que pesquisam, que falam sobre essa temática da discriminação racial, que até hoje ocorre no Brasil, né? Desde a escravidão, mesmo após a abolição da escravatura, né? Da escravidão do povo africano no Brasil, ainda continuou. A gente continua aí vendo outros tipos de escravidão, né? Do trabalhador que não tem direitos, né, sociais, a discriminação, questão de gênero, mulher, homem, de todas as formas. São várias formas de violência que nós observamos ainda na sociedade. Então, a gente precisa ter essa visão crítica desses fatos ocorridos na história e também na atualidade, porque são temas que serão abordados na avaliação, certo? Então, vamos lá. Vamos ver a próxima questão. Vamos para a tela. Questão 3. Letra da canção Fico Assim Sem Você, texto 1. É uma música, eu não vou ler todo o texto, mas é uma música da dupla Claudinho e Bochecha, né? Que foi formada por 2 amigos de infância que eram vizinhos na comunidade do Salgueiro. Os cantores iniciaram sua carreira artística no início dos anos 90, cantando em bailes funk de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Fizeram muito sucesso com a música Fico Assim Sem Você. Vocês, acredito que muitos jovens conhecem, né? Ainda está aí nas redes sociais. Bochecha trabalhou por um bom tempo como office boy. Claudinho atuou como peão de obras de vendedor ambulante. Então, o texto 1 está falando dessa dupla aí, sobre um pouquinho da história, né, deles.
Ouvi a canção Fico Assim Sem Você, esse é o título da canção, no rádio e me apaixonei instantaneamente. Quando isso acontece comigo, não posso fazer nada a não ser trazer a música para dentro de mim e então começar a cantar e tocar sem parar, até que ela se torne minha. A canção caiu como uma luva no repertório do disco e eu cantava as horas para poder gravá-la. Calcanhoto, né? Esse é um texto tirado aqui dessa cantora. Então a pergunta, a letra da canção, que é o texto 1, que circulava nos meios populares, veiculado pela grande mídia, começou a integrar o repertório de crianças cujas famílias tinham o hábito de ouvir o rádio, né? O que é um conhecido, ouvir música como um MPB. O novo público que passou a conhecer e apreciar essa música revela a... Então, queridos, vamos direto para a resposta. Revela a legitimação de certas músicas, a admiração pela composição musical, isso aqui poderia talvez nos levar ao erro, né? Realizada por sujeitos com pouca formação acadêmica, poderia nos levar ao erro. Necessidade que músicos consagrados têm de buscar novos repertórios? Não. Importância dos meios de comunicação de massa? Não. Então, a função, né? O novo público que passou a conhecer e apreciar essa música revela função que a indústria fonográfica, né? Que é indústria de música, de áudio, som, ocupa em resgatar músicas da periferia. Então, outros cantores, né, uma música que foi muito famosa, que iniciou com grupos da periferia como Claudinho Bochecha, muitas vezes cantores famosos vão representar essa música. Não porque para agradar, né, para ajudar uma dupla, simplesmente porque viram que fez muito sucesso também. A resposta é, de acordo com os textos 1 e 2, podemos observar que o único item assertivo é a letra E, né? Os meios de comunicação, como as rádios, TVs, gravadoras, discos e demais plataformas, são as principais maneiras pelas quais a música pode ser revelada, né, para a maioria das pessoas. Foi o que aconteceu com Claudinho. No ano 2002, Claudinho Bochecha, em que a música de Claudinho Bochecha, Fico Assim Sem Você, se tornou famosa pelo Brasil inteiro, a rádio e a televisão, né, atuaram como fortes impulsionadores, pois sem estes meios as pessoas não ficariam cientes desse sucesso. Então, letra C, esses meios aqui que fortaleceu, né, que deixou a dupla conhecida e a música famosa. Última questão, então, explica aspectos relevantes sobre a dança contemporânea. A dança contemporânea, né, se baseia em técnicas que possibilita a qualquer corpo dançar, conforme o movimento. Os artistas contemporâneos buscam a inter-relação com o espectador para que ambos pensem e reflitam. A preocupação é permitir e relacionar os movimentos da dança à vida do homem moderno, construindo um movimento de dentro para fora e não separando o corpo da mente. Então, essa é a resposta para a pergunta sobre o que é dança contemporânea, que vocês com certeza aprenderam durante a aula, porque não é um conceito difícil, né? Dança contemporânea, liberdade de dançar, se movimentar, sem preocupar com técnicas, né? E seguir simplesmente o ritmo da música. O material complementar que eu tenho para vocês é um vídeo sobre história da dança, né? Só Dança iniciou um trabalho de pesquisa e resgate da história da dança. Então, vocês podem pesquisar para conhecer mais sobre grupos de dança, isso é interessante, certo? Estudantes, continuarem aí pesquisando os materiais que indicamos para vocês. Obrigada pela atenção e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!